Um abraço para você, boa noite neste domingo. Estamos chegando para trazer as últimas informações do futebol goiano aqui no PUC TV Esportes. Vamos falar muito da Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje o Goiás jogou bem e empatou com a Ponte Preta, que é um dos dois times que ainda não perdeu no campeonato. E olha que o Goiás ainda teve a oportunidade de vencer o jogo lá em Campinas. Nós vamos falar também do Atlético, que ontem estreou o técnico Jorginho e jogou muito bem contra o Náutico. Venceu por 2-0 no estádio Serra Dourada e saiu da faixa do rebaixamento. E vamos falar do Vila Nova. Ontem amistoso, jogo amistoso no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, vitória do Vila Nova por 5-0 contra o Evangélica de Paraúna. E sobre o Vila Nova, teremos hoje a presença especial aqui no estúdio do técnico do Vila, Márcio Fernandes, que vai conversar com a gente sobre todos os assuntos do programa. Vamos fazer perguntas sobre o Vila Nova e você, torcedor, vai ficar também à vontade para participar, mandando a sua mensagem através do nosso WhatsApp. Vamos dar boa noite para os nossos comentaristas. Tudo bem, Cleison Teixeira? Boa noite. Tudo bem, André? Um abraço a você, boa noite, Doni, boa noite, Márcio, seja bem-vindo. Um abraço, amigos ligados aqui na PUC TV. Final de semana positivo, né, no Campeonato Brasileiro aqui pro futebol goiano. O Goiás empatou com a Ponte, teve chance, inclusive, de vencer, principalmente pelo primeiro tempo que fez. O Atlético fez um bom jogo contra o Náutico, né, derrotando o Náutico, que até então era invicto no campeonato. Só o Botafogo agora está invicto na Série B e o Atlético fez um bom jogo, venceu por 2-0. O Vila folgou no Brasileiro, mas venceu a partida amistosa que fez ontem no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Então eu coloco como positivo, né, o final de semana dos nossos times aqui, Goiás e Atlético, no caso, no Campeonato Brasileiro. Doni Araújo, boa noite. Boa noite, André. Boa noite ao Cleison. Boa noite ao professor Márcio Fernandes. Boa noite ao telespectador da PUC TV, do PUC TV Esportes. Estamos aí para comentar mais uma vez o futebol brasileiro. Anda pobre, né? A seleção brasileira venceu o Peru, sabe-se como. Aliás, sabe-se, graças ao Neymar. Se não tem o Neymar, acho que é da Peru 1-0. É isso aí. E para falar em Neymar, vamos conversar com Vamos cumprimentar o primeiro treinador do Neymar, desde os 14 anos de idade, até o Neymar subir para o time profissional, de ter a oportunidade na Copa São Paulo, em todas as categorias de base da equipe do Santos. Técnico do Vila Nova, Márcio Fernandes, ex-jogador do Santos, ex-treinador das categorias de base e até do profissional da equipe do Santos. E no Vila, campeão goiano da divisão de acesso, e neste momento está fazendo uma boa campanha também no Campeonato Brasileiro da Série C, onde o Vila Nova está na faixa de classificação. Márcio Fernandes, técnico do Vila Nova, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Prazer é meu, André. Boa noite, Cleiton, Doni. Prazer todo meu participar do programa, um programa que realmente tem uma audiência fantástica aqui em Goiânia. Já tiveram outras oportunidades, mas sempre teve alguns probleminhas, mas agora realmente a gente conseguiu vir e com muita satisfação. Daqui a pouco temos muito a perguntar para o técnico do Vila Nova, Márcio Fernandes. Ô, André, sim. Esqueceu um detalhe, ele é ex-jogador do Goiânia também, viu? Ex-jogador do Galo, né? Diga-se de passagem, né? Você esqueceu o time mais importante da carreira do rapaz, só. Aí você já descobriu, Márcio Fernandes, para quem que o Doni torce, né? Exato. Jogou no Goiânia em 1990 ou 89, né? Entre 89 e 90. 89 e 90. Foi no ano que o Vila Nova tinha o Rocha. Exatamente, tinha 89. O Wagner, 89, 89, né? exatamente. Rocha, Wagner, Bacharel. Cléo. O Goiás foi campeão goiano, né? Foi, né? bastante Decisão disputado. Goiás e Vila. O Goiás venceu o último jogo 3-1. O Goiânia tinha o Guga, fazia Guga, muito gol, né? Márcio jogando. Eu ainda, garotinho moleque, eu lembro do Márcio jogando lá na equipe do Goiânia, molequinho ainda. Goiânia tinha jogadores bons. Ele Tinha estava com a Tarcísio, 11 ainda ou já estava com a 10? Com a 11. Não, com a o 11 Márcio ainda. jogava com a 11. É. Cabelinho um pouco maior, né, Márcio? O cabelo caiu um pouquinho, né? Bem enrolado. No tempo que o Goiânia ainda era de Goiânia, né? Ainda tinha time. É verdade. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai falar mais da carreira do Márcio. Inclusive, eu fiquei sabendo que ele tem um recorde na carreira dele. Tem um recorde. Daqui a pouco eu vou falar o que é. Eu volto depois do intervalo. É isso aí. Estamos de volta aqui no PUC TV Esportes. Vamos começar falando da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos aos gols, né? E ao mesmo tempo os resultados da partida. Começamos aí com o jogo ABC e Paysandu.
Paysandu venceu por 2-0 com gols do Iago Pikachu e do Leandro Cearense. O Pikachu fez gol olímpico, né? Gol olímpico. Tá muito bem esse menino, Tá, né? bate bem demais na bola. Aí Mojimirim e Vitória empataram em 1-1. O Elton fez o gol do Vitória e o Edson Ratinho fez o gol do Mojimirim. Aí agora que é o gol do Edson Ratinho, que foi marcado de pênalti. O Bahia venceu por 1-0 o Ceará. A reedição da decisão da Copa do Nordeste, né? Só que dessa vez foi o Bahia que saiu melhor. Mas os baianos estão precisando melhorar, viu? É. Os cearenses então, né? Porque o Ceará tá na zona de Ceará está rebaixamento. na zona de rebaixamento. O América Mineiro ganhou de 1-0, gol do Cristiano. Mas eu digo que Bahia e Vitória são favoritos, né? Pelo menos teoricamente. Aí teve gol demais nesse jogo. ó. 7. Diego Correia para o Macaé, aí o Jobim empatou de pênalti para o Bragantino. Gediel contra. Olha o lance do pênalti aí. Aí esse aí que ficou, aí E o ficou 1-1, Bragantino. né? Isso, 1-1. Agora o Bragantino vira o jogo. Agora o Bragantino vira o jogo, Gediel contra. Ê, Gediel. Aí o Anselmo de cabeça empatou 2-2. Pensaram, agora dá. Deu, foi pro Bragantino. Jobinho. 3-2. Aí o Alain Mineiro. Cruzamento na área. Alain Mineiro fez 4-2. E o Roberto, de falta, fez o quinto gol. 5-2. Jogo lá em Macaé. Ainda teve a vitória do Sampaio Corrêa de virada, 3-1 no Criciúma. E o Santa Cruz empatou em 0-0 com o Boa Esporte. Nesse jogo caiu o técnico Ricardinho e o Marcelo Martelotti, que estava aqui no Atlético Goianiense, que já foi até técnico do Santa Cruz, foi campeão pernambucano lá, já foi confirmado como substituto. E além desses jogos, teve a vitória do Atlético Goianiense no Serra Dourada, 2-0 em cima do Náutico. Vamos mostrar aí os melhores momentos da partida. Você estava lá, Cleison? Não trabalhei nesse jogo ontem, mas assisti o jogo, acompanhei o jogo, estava na CBN, estava em estúdio, mas eu tive a oportunidade de ver o jogo do Atlético. O Atlético começou bem, né? Começou fazendo um primeiro tempo em cima da equipe do Náutico. Foi feliz com esse gol aí, com 4, 5 minutos de jogo, Juninho, né? Um bom cabeceio do Juninho, que voltou ao time do Atlético, que é um jogador também que faz falta ao Atlético, né? Isso. Juninho bem, faz diferença, né? O Náutico teve um pouco de dificuldade, o Atlético criou mais chances no primeiro tempo. Segundo tempo, o Náutico tentou sair um pouco mais, só que de novo o Atlético no início do segundo tempo acabou marcando o segundo gol e aí complicou a vida do Náutico. Doni, Oi. vitória convincente do Atlético? Mais Até ou- que ponto que você acha que já tem o dedo do Jorginho aí? Não, já tem. Já Ele tem, teve né? uma semana para trabalhar, ele mudou o time jogou melhor do que vinha jogando. Um posicionamento um pouco mais ofensivo. Agora, o Náutico jogou mal, abaixo do que vinha apresentando, mas isso também não é desculpa. Talvez tenha jogado mal porque o Atlético tenha jogado bem. Agora, o que eu notei é que o Atlético no segundo tempo cansou-se. Então, de fato, a reclamação de que o time está sem um preparo físico adequado se manifestou, porque a estratégia do Jorginho é exatamente uma maior movimentação. O time esteve mais presente no campo de ataque. E o Atlético, de fato, houve até um certo crescimento do Náutico, não muito, mas assim no segundo tempo, por conta dessa, um pouco dessa, não é acomodação, desse cansaço do Atlético, que não teve pernas para aproveitar muito espaço que o Náutico deu, porque o Náutico tentou ir para frente, o Atlético poderia ter feito, se tivesse um preparo físico melhor, talvez um placar até mais elástico. Agora tem o dedo do Jorginho sim, e acho que o Atlético tem muito para melhorar ainda, mas já apresentou um futebol bem mais convincente do que vinha jogando. Mas o Fernandes deve conhecer o Jorginho, né? Conheço, Muito lá conheço. de São Paulo, né? De jogar contra, Jogamos contras e também se enfrentamos algumas vezes, assim, na base. Logo que o Jorginho começou, ele foi fazer estágio com o Leão também, participei bastante com ele. Um cara muito bom e eu acho que o Atlético vai estar mais bem ofensivo servido. mesmo, de colocar... Ele lá no Bahia, quando ele teve com o Bahia lá no Brasiliense, lá, ele realmente ele mostrou pra gente um sistema bem ofensivo. Agora, nos outros times que ele trabalhou assim, dependendo também da situação, ele
Depende muito do que o clube te oferece É também, né? verdade. Porque Os muitas jogadores vezes que o você pessoal tem em cobra, mão, mas né? esquece Às vezes que você ele não quer tem fazer um material em mão. sistema um pouco mais ofensivo, mas não tem condição, aí ele tem que O segurar um Lisca também é assim, né? O Lisca do Náutico, né? Também gosta de jogar. O de uma Lisca forma gosta de jogar pra ofensiva. cima, pra Talvez frente, por isso o jogo tenha sido bom ontem, né? Foi. As duas equipes jogam pra cima, né? Eu gostei do que eu vi. Eu achei que o Atlético, a mudança que teve no Atlético, foi essa cobrança maior do Jorginho para que o time tivesse mais confiança, o Atlético é um time que ele vivia muito de lampejo dentro dos jogos. Ele começava bem, fazia 5 minutos assim, bem, de repente, o time caía de rendimento. Naquele jogo contra o Vitória mesmo, que ele perdeu por 3-1, para mim, tirando aquele jogo contra o Botafogo, onde o Atlético foi mandante, mas o jogo foi lá em Brasília, onde o Botafogo teve mais torcida, foi o melhor jogo do Atlético fora de casa. Eu gostei do posicionamento do Atlético, a maneira como o Atlético jogou. Aí vem aquela questão, estava bem, tomou um gol, né, um gol de fora da área, aí depois o time na sequência toma o terceiro gol. Aquilo ali matou o Atlético, mas o Atlético vinha já fazendo um bom jogo, estava subindo de rendimento, tendo um aproveitamento melhor. Contra o Vitória, você está falando? Exato, contra o Vitória. Contra o Vitória. Contra o O Vitória em Botafogo Salvador. foi Eu falei 0-0, o quê? você porque falou o Botafogo. Não, Foi um bom jogo também, contra né? o Botafogo, o Atlético jogou bem. também fez um bom jogo. Para mim, naquele jogo contra o Botafogo, o Atlético, inclusive, Pois é. merecia um resultado Mas melhor. você está merecia a falando vitória. depois do negócio do Vitória. Eu falo né? assim, com relação ao Vitória fora de casa, porque a gente pode considerar também que o jogo contra o Botafogo foi fora de casa, apesar do Atlético ter sido o mandante. Porque o jogo foi em Brasília e o Atlético lá teve poucos torcedores. Quem teve torcida lá, os 7 mil pagantes, foram torcedores do Botafogo. Né? Mas assim, oficialmente, o jogo fora de casa contra o Vitória, onde ele não foi mandante, para mim foi o melhor jogo do Atlético e ele perdeu fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Então, contra o Náutico já teve esse acréscimo, o time conseguiu ter um futebol, assim, ter um aproveitamento de tempo maior jogando bem, né? O Atlético não ofereceu assim deu tanta oportunidade para o Náutico, em que pese o Náutico tenha tido as suas chances sim ao longo do jogo, mas o Atlético foi um time muito mais constante. E é uma característica também do Atlético. Tem que lembrar, quando o Martelotti assumiu, o Atlético conseguiu alguns resultados. Eu espero que o Jorginho tenha condição de manter esse time do Atlético jogando dessa forma. Porque o Atlético. Não pode o Jorginho daqui a 5 rodadas perder 2 e já caiu. Exatamente. É aquilo que a gente sempre fala aqui, da questão da sequência, porque ele pegou um trabalho em andamento, muitos desses jogadores do Atlético ele não indicou, aliás, 100%, ele não indicou ninguém, porque já pegou um trabalho que já estava em andamento, com o time já com jogadores contratados, então ele vai fazer esse trabalho. Para mim, houve essa mudança de postura do Atlético. Agora, espero que o Atlético dê sequência a esse ritmo de jogo. Pode até perder alguns jogos, mas espero que o comportamento do time seja esse de ontem contra o Náutico. Mas exatamente dentro desse princípio da autoconfiança que talvez o Atlético tenha apresentado um futebol um pouco mais convincente. Na realidade, o time precisa de melhorar muita coisa. Ainda o melhor jogador do time continua sendo o Pedro Bambu, que é o que se dedica mais. E convenhamos, o Pedro Bambu, eu gosto desse tipo de... O futebol hoje em dia, eu cheguei a ver ainda, garoto, times muito bons, jogadores muito técnicos, mas o futebol hoje é diferente. O Márcio, que jogou antigamente, certamente entende o que eu estou falando. E não adianta a gente ficar com saudosismo, querendo que os caras joguem hoje como se jogava nos anos 70, que não vai ter condição, porque as coisas mudaram. Então não é que eu vá querer que jogador, que o Pedro Bambu seja um Nelinho da vida, ou sei lá, um Clodoaldo, mas ele é um jogador dedicado, que é o que é necessário para o futebol de hoje. Mas ele não tem essa técnica toda, né? Então isso mostra que o Atlético precisa melhorar, o Arthur precisa fazer uns treinamentos de finalização, mas essa questão da autoconfiança talvez seja o que deu um pouco mais melhorou a performance do Atlético durante mais tempo. Isso, de fato, o Cleiton tem razão, isso acontecia muito. O Atlético ficava muito cabisbaixo. Agora, precisa melhorar muito o preparo físico também, né? Contratou aí um preparador físico agora, vamos ver o que vai acontecer. Jorge Soter. Agora, está muito longe de ser, não é um time para brigar, para subir, não. O torcedor não precisa se iludir com isso, não. Pode crescer, né? Pode crescer, mas para ficar no meio da tabela, eu acho que esse time aí dá. Mas se ganhou, o Náutico é time para subir? Não, o Náutico vem fazendo uma campanha que para mim surpreende. Bom, eu não coloco como um dos favoritos, embora seja um dos tradicionais. Você coloca o Náutico entre os favoritos? O Náutico ele tem aquela questão, o Náutico ele sempre peca na parte final pela questão financeira. Há sempre esse tipo de problema com os clubes do Nordeste. Mas tem um bom time, o Náutico tem um bom time. Eu acho que hoje ele está ocupando a posição que ele está fazendo jus. As 3 melhores partidas do Atlético foram contra times do G4. Do G4. Vitória, Botafogo e o Náutico. Pois mas talvez por conta exatamente dessa questão de autodeterminação, de vontade. As piores também foram contra os que estão lá embaixo, mas...
Mas eu acho que assim, né? Dá para acreditar. Eu acho o seguinte, o Náutico é um clube tradicional. E essa Série B, ela está muito equilibrada, no meu ponto de vista, com respeito a esse negócio de vamos olhar aqui a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, olha aqui na tela. Botafogo, 19 pontos, deu uma distanciada, né? O Náutico, 16, o Paysandu, 15, Sampaio Corrêa, 14. Aí todo mundo pertinho, ó. Bahia, América, Macaé, Vitória. ABC de Natal, Bragantino, Luverdense, CRB, Atlético, 13º com 7 pontos, saiu da faixa do rebaixamento. Paraná, Oeste, Criciúma. Na faixa do rebaixamento estão Boa, Santa Cruz, o Ceará e o Mojimirim. Surpresa aí o Ceará nesta posição do campeonato. Vamos conferir agora a próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Dia 16 é agora, no outro final de semana, né, Cleiton? Terça-feira, 16, terça-feira, Náutico e Paysandu, Luverdense e Criciúma. Aí na sexta, Paraná e Mojimirim, Sampaio e Bahia, Botafogo e Boa. Seguindo, virando a página, próxima rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, no sábado, 5 jogos. Vitória e ABC, América e Atlético. O Atlético vai jogar lá em Belo Horizonte contra o América Mineiro. Ceará e Santa Cruz, Bragantino e Oeste, CRB e Macaé. E por falar no Atlético, vamos conferir os próximos 5 jogos do Dragão na Série B do Campeonato Brasileiro. América, depois em casa com o Paraná, numa sexta-feira, dia 26 de junho. Joga contra o Paysandu numa terça, dia 30, lá em Belém. Em casa, 2 jogos na sequência, ABC no dia 7 de julho e o Mojimirim no dia 10. É favorito nos 3 jogos que faz no Serra Dourada e franco atirador nos 2 jogos fora, que pega 2 times que estão bem no campeonato, América Mineiro e Paysandu. Né? Isso, claro, na teoria antes da bola rolar. Essa é a situação do Atlético. Ou seja, de 15 pontos que você tem em disputa, se você conseguir 9, já é um bom aproveitamento. Vamos agora conferir as ofertas do Tatico. Você sabe, no Tatico é barato todo dia. É a oportunidade para você economizar de verdade. Atenção! Bebida láctea Piraquê de chocolate 1 litro, R$ 2,29. Batata palito congelada mais batata 400 gramas, R$ 2,35. Lâmpada eletrônica Osram do Lux 15 watts, R$ 4,98. Shampoo Monange 350 ml ou linguiça calabresa fininha sadia 240 gramas, R$ 3,78. Presunto Bonasa peça ou pedaço, R$ 11,90 o quilo. Salsicha hot dog peperi o quilo ou batata palha bate 140 gramas, R$ 2,88. Lava roupas em pó IP Premium leve 1 quilo, pague 900 gramas. Ou pêssego em calda, 425 gramas, R$ 4,48. Arroz cristal tipo 1 pacote 5 quilos, uma oferta especial que você só confere no Tatico. Lá é barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. Vamos seguir com o técnico Márcio Fernandes, que é nosso convidado especial hoje aqui no nosso programa. Eu estava dizendo que ele tem um recorde na carreira. O recorde é o seguinte, é o treinador que ficou mais tempo no Brasiliense. De todos os treinadores da história do Brasiliense, foi o que ficou mais tempo. Lá a média é 2 meses e meio a 3, ele ficou 9 meses, número de jogos, tempo, ele é disparado que ficou mais tempo lá no Brasiliense. Como é que você fez para aguentar? Contei com um pouquinho de sorte, né? O Luiz Estevão estava viajando um pouco e a gente conseguiu colocar o nosso trabalho em prática lá, fomos campeões, então... Tirou o time no rebaixamento, foi campeão. Começamos tirando o time do rebaixamento, né? Pegamos o time, já estava na zona do rebaixamento, conseguimos livrar e aí ficamos pro campeonato regional. Aí fomos campeões, aí deu esses 9 meses aí. Ele dá muito palpite de escalação? Não, ele é um cara inteligente, só que ele gosta de dar os palpites deles. Aí como é que você tem acha? Que... Olha, dentro do possível, né? Eu acho que você tem que ter um diálogo, ainda mais com o presidente, né? Mas você tem que também dar as soluções que você acha que tem. Ele fala uma opinião, você tem a sua, você coloca em prática, conversa,
né, e faz ele entender que realmente aquela que você tem é a melhor. E se você mostrar para ele que isso é melhor, ele não interfere não. Agora, se ele colocar uma coisa e você não conseguir mostrar para ele que aquela que você está colocando é melhor, aí ele realmente ele atrapalha um pouquinho. Pois é, mas deixa eu te perguntar um negócio. No Brasil tem algum dirigente que não dá palpite? Não, é que às vezes palpite todos dão. Pois é. Isso aí todos dão o seu palpite, mas tem muitos que colocam alguma coisa, mas não deixa você à vontade para trabalhar. No caso dele, ele quer impor, né? Impor algumas coisas. Se você não tiver realmente uma solução para aquilo, aí é difícil. Ele te questiona, por que não? E aí você tem que ter as suas saídas. Você tem que ter um argumento para sair. Argumento para mostrar para ele que é assim por causa disso, por causa daquilo. E aí ele entende e deixa você trabalhar. Pelo menos esses 9 meses. Se não tiver muito pulso, muito argumento, ele escala. Aí se deixar... realmente acontece. Eu digo porque houveram alguns comentários antes, né, que realmente ele interferiu. Talvez ele colocou a opinião dele e não teve um argumento muito bom, aí ele realmente quer colocar. Mas ele é um cara inteligente, ele sabe o que fala, ele entende de futebol, ele não fala à toa não, ele sabe... O duro é quando o dirigente tenta impor e colocar um jogador que você vê que não tem a menor condição, né? Não, ele é um cara que... Eu acho que é uma situação normal. Eu também penso que sim. Você é um diretor de futebol, você é o presidente, você às vezes trocar uma ideia com o treinador, saber das necessidades, saber o que está acontecendo, saber das substituições, das alterações. Não é assim uma coisa radical, mas eu acho que essa conversa tem que ter. Um dono de uma loja não conversa com o gerente sobre as vendas? Então, sobre a escala dos vendedores? Dá um exemplo aqui no Vila que aconteceu, né? Teve um jogo contra o Anápolis, nós estávamos perdendo de 3-1 do Anápolis. E eu fiz uma substituição, coloquei o Vinícius, o Simon. E aí ninguém entendeu. Pô, mas você está perdendo de 3-1, vai colocar o Vinícius? Só que eu vi que naquele momento, se eu não colocasse o Vinícius, eu ia perder o campeonato, porque mais um gol que o Anápolis fizesse, eram 2. Porque ele estava fazendo contra a gente, valiam 2. Ia ser muito difícil eu reverter. Que foi difícil reverter, mas eu acho que ia ser quase que impossível. Tem jogo, então, que você já vê que, tipo assim, esse não dá. O time não se encontrou naquele jogo. E a equipe do Anápolis, ela soube jogar aquele jogo contra nós. E eles fizeram... E eu estava vendo que a gente ia levar mais. Aí eu falei, não, vamos dar uma fechada. Então, aí eu fui questionado. O presidente me chamou, mas por que o Vinícius e tal? Eu expliquei para ele, olha, presidente, por isso. Pronto. Aí ele falou, olhando por esse lado, e depois no final nós fomos campeão, né? Exato. Aí eu falei para ele, viu, presidente, o porquê daquele jogador ter entrado, se nós levássemos mais um gol ali, ia ficar difícil de a gente reverter. E aí, devolveu a diferença de gol. Devolvemos, né? Fizemos 3-1 lá, Isso. Aí ficou igual, e aqui contra o Goiânia a gente conseguiu ser o campeão, mas Você nem sempre conserta o ataque trocando atacante, às vezes você conserta a insegurança que está atrás. É verdade. E muitas vezes também essa questão do treinador, onde a gente fala, e o Márcio, ele bem consciente, há o palpite no futebol, todo mundo querendo convencer o treinador da sua ideia, né? Mas as pessoas às vezes não entendem. Principalmente quando o treinador escala um jogador e no banco de reservas ele coloca alguém que faz a diferença e de repente no jogo seguinte o cara não é o titular e o cara não entende. Pô, mas ele entrou no jogo passado, fez a diferença, mas ele entrou justamente para fazer aquilo que o treinador queria. E às vezes isso é até pensado, porque tem jogador que de repente não rende bem começando um jogo, mas que no segundo tempo ele faz a diferença em seu favor. E ele não é interessante começar jogando. Então isso acontece muito. Então realmente não é fácil não. Futebol todo mundo quer dar o seu palpite, o treinador tem que ter o pulso. Mas é muito mais fácil o cara entrar do que começar, né, Cleiton? Porque o cara já entra com o treinador falando para ele onde é que está o caminho das pedras. É só o cara fazer, né? Porque quando o cara vai entrar, tem aquela conversa, você vai por ali, porque ali tem aquela falha, então o cara já sabe, entra sabendo especificamente o que vai fazer. O que começa o jogo, ele tem que ver o que está acontecendo e tal. Agora, eu perguntei isso porque, na verdade, eu também acho que palpite, o cara pode dar, questionar pode dar. É ruim quando quer escalar, aí já é uma outra história, né, que já tem, tem alguns, ou vários. Lembra do Homero Cavaleiro? Lembro, né? O Homero Cavaleiro era treinador do Atlético, né?
Aí ele ia colocar o Júlio César no banco, era alguma coisa assim, ou o Valdeir. Aí ele tava com a escuta, né? Eles colocavam a escuta. Você vai pôr no banco? Falou, vou, tal, tal. Aí colocaram o presidente, era o Odilon Soares. Aí o treinador falou que vai colocar o Júlio César no banco. Não, não vai não. Mas ele acabou de falar. Não, mas eu sou o patrão dele. Eu mando nele. Eu chorava de rir. Vamos relembrar aqui um pouquinho, temos até as imagens da campanha bonita que o Vila Nova fez no Campeonato Goiano da Divisão de Acesso. Você chegou na terceira rodada, né? Terceira rodada. Na terceira rodada, aí temos as imagens da campanha do Vila Nova. Nesse jogo aí você não estava ainda. Não estava. Mas você chegou na terceira rodada. E primeiramente, assim, como é que pintou o convite do Vila Nova? Já existia algum contato antes, algum conhecimento antes? O que você imaginou quando o telefone tocou e era uma proposta do Vila, Márcio? Então, eu já tinha tido algumas conversas com o Hugo, né, que era o diretor, que é o diretor do Vila Nova. Logo, já começou no Brasileiro. A gente teve alguns contatos, tal, já no final. E havia um interesse, mas as coisas não caminharam. Depois do segundo jogo, ele me ligou e até fiquei meio assim, porque o time tinha acabado de ter uma vitória, né? Mas a gente já tinha conversado depois do jogo do Novo Horizonte, né? E tinha deixado um negócio bem encaminhado, mas eu fiquei meio assim, porque eu falei, pô, se deixar jogar agora o próximo jogo e ganhar, aí eles não vão trocar, né? Mas eles tinham já a ideia na cabeça de trocar e realmente concretizou, né? E eu vi por bem, eu vi todas as possibilidades e vi realmente que nós teríamos uma condição boa de fazer um trabalho bom aqui, ser campeão, abrir um leque maior assim para a minha carreira, né, num cenário diferente. E vim com maior satisfação, porque já tinha jogado contra o Vila Nova. E o momento mais tenso foi esse aí? Esse jogo realmente a nossa equipe não fez uma partida inteligente, né? Ao contrário do Anápolis. E aí a gente teve que fazer aquela substituição que eu falei, né? Mas, graças a Deus, conseguimos reverter e trazer esse título aí, porque já fazia, acho que 10 anos, né, que o Vila não conseguia um título. E a nossa torcida merecia por isso, o nosso presidente, a nossa diretoria, porque são pessoas realmente que são honestas, trabalham com bastante lisura e eu acho que as coisas acontecem quando isso acontece dentro do trabalho, né? Relembrando aí o jogo com o Iporá, né? E aí foi o jogo do Anápolis, né? Esse aí foi o jogo do título, né, Márcio? Foi. Praticamente, né? Esse jogo aí o Vila se impôs dentro do Anápolis. Estava acompanhando esse jogo lá. O Vila, desde o primeiro minuto, foi um time que mostrou para o Anápolis que queria a vitória e queria o título mesmo nesse jogo aí. E aí o jogo que o Vila fez a diferença de gols que precisava, né? E acabou conquistando o título em cima do Goiânia. E o Vila Nova conquistou a divisão de acesso e voltou à elite do futebol goiano. Ano que vem, Vila Nova e Anápolis na primeira divisão. Aí, ó. É isso aí. O seu contrato, isso não vale muito para treinador, porque se começar a perder, manda embora, mas em tese, o planejamento do Vila e a conversa que vocês têm é para um trabalho mais longo, é para quanto tempo? Como é que é, Márcio? A ideia do presidente, né, é que a gente faça o Campeonato Brasileiro, inicie o Campeonato Goiano, né, dê sequência ao trabalho. Esse é o pensamento dele. Mas a gente sabe que futebol é complicado. Quando eu vim para cá, ele queria fazer um contrato de 1 ano. Aí eu falei, não, presidente, vamos fazer o seguinte, eu vou para aí, mostro o meu trabalho e depois vocês decidem realmente se é isso que vocês querem. Se não for, a gente fica à vontade aí para seguir o caminho, né? O ideal é um trabalho a longo prazo, né? O ideal sim. Mantendo uma base. Eu acho que para você colocar o seu trabalho, você tem que ter... Você vê aí na Europa, né, os treinadores sempre... eu preciso de 1 ano e meio para colocar o trabalho, né? Aqui, 2 jogos, 3 jogos, não ganhou, já
já vai embora. Não, então, aqui é o jogo da estreia. é Se complicado. Se não fizer alguma coisa, eu já tá pegando o pé. E eu lembro bem o comentário de um jornalista no jogo do Anápolis. Olha, o que eu posso falar do treinador, ele falou assim mesmo, o que eu posso falar do treinador, ele é pé quente, porque pegou um jogo difícil e se tornou um jogo muito mais difícil, porque o Vladimir tinha acabado de sair daqui e ido para o Anápolis, e a gente conseguiu aquela vitória em cima da hora ali, 2-1, né, foi a estreia. Então, ali começou tudo. Então, você estrear bem, né, o primeiro jogo dá uma confiança, uma arrancada. A diretoria também fala de manter os principais para o ano que vem, de dar continuidade. Esse é o planejamento. Esse é o planejamento. Manter realmente uma base. Eu sempre converso com o nosso presidente, o nosso diretor, com o Francisco, que é a pessoa que responde pelo futebol ali. Porque se você não tiver uma base para começar o trabalho, é difícil. Que nem hoje, o Vila já vem de alguns trabalhos mantendo a base. Então fica muito mais fácil você trazer 3, 4 peças ali para encaixar no trabalho do que você montar um time todo. Às vezes não dá certo, as coisas não engrenam. Então eu acho que é por aí. Eu acho que um trabalho que vem vindo bem e que a gente tem que se espelhar é o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa fez um time modesto no ano passado, mas que encaixou, foi indo. Eles mantiveram alguma base, saíram alguns jogadores importantes, mas trouxeram outros ali dentro do que eles perderam e está mantendo de novo aí uma caminhada boa. Então, eu acho que é por aí o caminho. Eu acho que o problema do futebol brasileiro está exatamente disso que o Márcio falou. E o Vila Nova é um exemplo disso. É o tal do time de verão. O time de verão... passou 10 anos sem ganhar título por conta disso. Exatamente. O time de verão ninguém rende. O treinador não rende, o jogador que chega, né? Que o cara chega, antes dele conseguir um condicionamento físico, o nego já está cobrando dele e não, isso não serve, vai embora. E recentemente, quando manteve, por exemplo, em 2000, o Vila Nova ele deu um WO, caiu para a segunda divisão, disputou a segunda, manteve a base, foi campeão da primeira no ano seguinte. 2007, disputou a Série C, manteve a base. Em 2008, quase subiu para a Série A. O melhor exemplo disso, André. Então, dentro do Vila mesmo, existem os exemplos que, mantendo a base... Então, o melhor exemplo que nós temos disso no futebol goiano nos últimos anos é o Atlético. O Atlético tirou o pé da lama graças a uma base que veio do Brasiliense, coincidentemente. Brasiliense e Gama. Que pegou o Atlético na segunda divisão goiana e levou o Atlético até a Série A. Está lá o Robson, está lá com você, o Pituca e outros jogadores. Que exatamente saiu desse ciclo do time de verão, que esse negócio de time de verão atrapalha o serviço de todo mundo. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Jaime Ferreira, o preparador físico do Márcio, está acompanhando o Márcio desde 2004, né? Lá na base do Santos. E também o auxiliar técnico, Márcio Fernandes Filho. Esse aí tá com o Márcio desde que nasceu, né? Filho dele. Ele comandou o Vila no último jogo, teve em campo, né? O Márcio estava suspenso e estava lá no campo. E também a Marielle, assessora de imprensa, acompanhando nessa entrevista. Estão ali no nosso departamento de esportes nesse momento assistindo o nosso programa. Pergunta aí ao Márcio se o Igor poderá jogar no lugar do Simon como terceiro zagueiro. O Luizinho do setor Pedro Ludovico fez a pergunta. Márcio. Pedro, né? E Luizinho. Então, Luiz, o Igor ontem fez uma partida muito boa, com segurança. É claro que a gente também tem que levar em conta o adversário e tudo. Mas ele deixou assim uma boa impressão e nos deu confiança. Nós temos o Lucas também, que é um outro zagueiro. E vamos optar por 3 zagueiros ou um volante, aí num 4-4-2 ou um 3-5-2. Vamos ver a forma que vai reagir melhor nos treinamentos e também como que o América vai se portar. Então, dependendo... Nessa função aí, o Vinícius, ele te dá essa opção, né, de ter essa variação tática, né, sem precisar de ter um jogador da posição, porque no caso ele faz bem o papel de zagueiro, que é zagueiro, e alguns jogos também jogou como volante, avançando um pouco mais, ele dá conta de fazer isso também, né? Então, nós temos 2 jogadores que fazem muito bem essa transição, que é o Vitor, né, que ele sai às vezes como lateral, e o Vinícius às vezes que sai como volante. Então, eles entenderam bem o sistema, estão muito bem ali. O Bastos é um jogador que lê muito bem o jogo, né? Então se entrosou muito bem esses 3. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que jogar sempre com 3 zagueiros.
Eu nunca, assim, na maioria dos meus times eu não adotei os 3 zagueiros, mas aqui encaixou bem e a gente levou. Então, tem times que a característica vai para um certo sistema, eu acho que todos são bons, dependendo do jogador que você tem em mão. E esses 3 se encaixaram bem ali. Um abraço para o Orlando da Vila Alzira, ele é a favor de que o Márcio Fernandes faça mais um ano de contrato com o Vila Nova. E daqui a pouco a gente volta, depois do intervalo, nós vamos mostrar como foi o empate do Goiás com a Ponte Preta hoje em Campinas. É isso aí, estamos de volta aqui no PUC TV Esportes. Daqui a pouco, às 10 da noite, tem o Brasil Esportes, o nosso programa nacional. Nós vamos mostrar tudo das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Também vamos falar da seleção feminina, da seleção sub-20 e ainda da Copa América. Agora há pouco, a seleção brasileira venceu por 2-1 a seleção do Chile na estreia da Copa América, a seleção do Peru na estreia da Copa América no Chile. E daqui a pouco no Brasil Esportes nós vamos mostrar todos os detalhes. Vamos agora mostrar os gols da Série A do Campeonato Brasileiro antes de mostrar os melhores momentos do Goiás. Por exemplo, ontem, olha só, o São Paulo venceu por 1-0 a Chapecoense com esse golaço que vocês viram aí do Souza. O Coritiba perdeu para o Flamengo 1-0, gol do Eduardo da Silva. O Corinthians ganhou de 2-1 do Inter de virada, Nilmar fez 1-0 para o Inter. Aí o Jadson empatou o jogo de falta 1-1 e o Wagner Love acabou fazendo o gol da virada e o gol da vitória. Ele chutou ali junto com o Renato Augusto, mas o último toque foi dele mesmo, Wagner Love, 2-1 Corinthians. Em São Januário, o Vasco venceu por 3-1. Vocês viram aí o golaço do Leandro Damião. Depois tem o gol do Charles. Ah, goleirão! Eu acho que o Márcio vai jogar contra o Vasco ano que vem, hein? E o Leandro Damião. E o Rodrigo de falta diminuiu para o Vasco. 3-1, o Cruzeiro venceu o jogo. O Sport ganhou de 2-1 do Joinville. Maicon Leite fez os 2 gols do Sport. Que golaço, hein? E o Marcelinho Paraíba de falta, eterno Marcelinho Paraíba, fez o gol do Joinville, 2-1. O Palmeiras venceu por 2-1 o Fluminense. O Jean fez 1-0. E aí o Palmeiras foi lá e virou o jogo com o Rafael Marques e depois com o Cristaldo. Nossa, deu sorte ali, hein? Chorado, hein? Esse gramado aí tá meio ruim, né? Tá ruim demais. O Grêmio venceu por 2-1 o Atlético Paranaense. O Juliano fez 1-0. Aí o Hernani empatou. E depois o Rodolfo fez o gol da vitória do Grêmio. 2-1, ganhou do líder, né? Que era líder. O Avaí empatou com o Figueirense 1-1. Marquinhos fez o gol do Figueirense. E o Anderson Lopes faz muito gol esse menino, hein? E um belo gol. 1-1. E teve Ponte Preta 0, Goiás 0. Vamos na tela. Os melhores momentos desse jogo aconteceu hoje em Campinas, lá no estádio Moisés Lucarelli. Pela primeira vez no campeonato, a equipe da Ponte Preta teve torcida, né? Teve público, né? Empatou em 0-0 e jogou bem, né, Doni? Jogou. O Goiás, assim, do ponto de vista defensivo, está resolvida a parada. O Hélio conseguiu armar ali, mas eu acho que ele precisa ainda de uma válvula de escape para o ataque. Hoje teve uma oportunidade de fazer o gol da vitória, como fez naquele jogo contra o Palmeiras, mas eu acho muito pouco. Acho que o Goiás precisa resolver ali um pouco mais a sua questão de ataque, especialmente na armação de jogadas. Eu acho que talvez por jogar com 3 volantes, fica muito sobrecarregado ali o Felipe Menezes, mas o Felipe Menezes precisa de um armador um pouco mais rápido. Por exemplo, hoje poderia ter aproveitado o miolo de meio campo da Ponte Preta, que ficou um buraco, mas o Goiás não conseguiu aproveitar isso aí. Mas o time jogou bem e do ponto de vista defensivo não há o que reclamar do Goiás, não há o que falar, está muito bem. O Clayton Salles voltou, jogou bem, do meu ponto de vista. Jogou bem? Jogou bem. Eu achei que foi bem, acho que o Hélio também achou, pelas entrevistas do Hélio, e eu não vejo por que o Clayton Salles não jogar, né? Agora, ele precisa, eu não sei se ele tem esse jogador, o fato é esse, o Goiás precisa de um meia. Não tem não. Mais rápido do que o Felipe Menezes para poder aproveitar essa jogada aí. Jogar com Ele colocou o William Kozlovski no segundo tempo, mas ele melhorou um pouco. Mais velocidade. O Felipe Menezes, até na transmissão da CBN hoje, estava comentando esse jogo,
E o Rodrigo Alves, inclusive, perguntou, falou, tá acontecendo alguma coisa com o Felipe. Ele é um jogador que vive de lampejo, como nós concordamos aqui, né? O Felipe, ele não é aquele jogador intenso que participa os 90 minutos quando está em campo, mas em 5, 6 minutos ele faz a diferença com um bom passe, um bom drible, mas nem isso ele está conseguindo mais. Ele não consegue mais desenvolver. Eu acho que está sobrecarregado, Clício, exatamente. Pode ser isso, mas ele não está conseguindo. Você percebe que o Felipe está diferente nos jogos. E o segundo tempo da Ponte Preta foi melhor que o primeiro tempo da Ponte no jogo, no caso. Ela melhorou no segundo tempo, ela pressionou mais o Goiás. Ela ganhou amplamente o setor de meio campo, algo que o Goiás fez no primeiro tempo e por isso criou boas oportunidades. A Ponte Preta teve, inclusive, no primeiro tempo, a melhor chance no cabeceio do Diego Oliveira, né? Uma grande defesa do Renan, mas foi só. O Goiás teve 11 chutes a gol, finalizou mais, fez um jogo característico que o Hélio tinha abrido mão no jogo contra o Avaí aqui, que depois ele mesmo se cobrou, chamou ele mesmo de burro, né? Que ele falou que cedeu a pressão. Mas ele falou que jogar para ele poder jogar com os três, mano. Mas é a característica, mas eu acho que ele tá certo. É a característica dele, ele tem que explorar isso aí. Mas ele se chamou de burro, o Goiás estava no G4. Mas ele se chamou de burro já jogando. Se ele for defensivo com o Avaí no Serra, não tem. Sim, mas ele não pode abrir tanto. Ele não pode abrir tanto também. O que o Cleiton está falando, eu entendo e concordo. É que o Hélio joga assim, ele pode jogar com os três volantes e ser ofensivo, não tem problema. É só liberar os... Porque se ele tivesse jogado o Clayton Salles, por exemplo, que apoia melhor, contra o Avaí, talvez ele tivesse mais hoje no jogo contra a Ponte Preta, o Goiás teve no primeiro tempo 11 chutes a gol, sendo que 3 deles em boa condição de finalização, e a Ponte Preta deu só 5 chutes a gol. Ele teve mais posse de bola. Então, quer dizer, esse esquema, ele é produtivo para o Goiás, dentro daquilo que ele tem em mãos. Agora, falta esse meio que você falou, que ele não tem, que se esperava isso do Felipe Menezes, ele não está conseguindo render, e está faltando aquele atacante, né, que o Goiás sempre teve no seu elenco, né, um matador. O Bruno chuta mal, né? Ele vai bem, mas ele não finaliza. Ele vai bem até certo ponto, aí depois na hora da finalização é que pega. Agora, talvez o Goiás com esses dois, melhor. Agora, hoje, perdeu o meio campo também, porque teve que correr muito o Goiás, né? Cansou. O Rodrigo saiu de campo quase que passando mal de tanto correr. Jogou bem também. Tá certo que é calor, essa coisa toda, mas mesmo assim... Agora, o sistema defensivo, eu entendo que o Cleiton está falando, eu não discordo não. A característica do Hélio é essa. E o Goiás, ele armou para jogar dessa maneira, até talvez porque ele sabe que ele não tem esse time todo para jogar aberto, indo para cima de ninguém. Agora, ele está carecendo disso mesmo. Eu também acho que ele precisa de um armador um pouco... Não é melhor, como diz o Cleiton. O Felipe Menezes é bom, mas a característica dele não permite esse tipo de jogo. E precisa de um atacante para resolver a parada. Acho que o Hélio imaginou que esse atacante fosse o Eric. Mas o Hélio não sabia que o Eric não quer jogar, pelo menos não no Goiás. Né? Então isso ficou muito claro, e como ficou claro para a gente aqui naquela coletiva do Hélio, que ele não conta mais com o Eric para nada. E você, Márcio, você acompanha o Campeonato Brasileiro, é claro, né, que tá vivendo o futebol. Esse resultado te surpreendeu ou não? Não me surpreendeu não. Eu acho que a equipe do Goiás, como o Doni falou, realmente o sistema defensivo está muito bem. Você vê que poucos times conseguem fazer gol no Goiás. Então, eu não estou lá, né, profissional que nem o Hélio dispensa comentários. Ele sabe por quê. Às vezes não tem condição de abrir um pouco mais, não dá... Mas ele sempre tem a chance de ganhar o jogo. Você estava falando, depende da condição. Da condição que você tem. Então, ele que trabalha o dia a dia lá, ele sabe realmente o que ele pode fazer. Mas essa parte defensiva, ele está de parabéns. Eu acho que a equipe do Goiás, hoje, é muito difícil você fazer gol no Goiás. E você conhece, né? Você conhece lá a Ponte Preta, também... Conhece muito desses jogadores lá, sabe como é jogar lá, né? Você que foi jogador do Guarani. É difícil você não ter é fácil, né? Você chegar lá e empatar, não. É muito difícil. Você vê somente que do jeito que tá a Ponte, né? Os times têm ido lá e têm perdido. A Ponte realmente, lá dentro de Campinas, é muito difícil você conseguir um resultado lá. E eles conseguiram. Foi São Paulo que perdeu o dia desse lá, né? Foi. E tiveram chance no final do jogo de vencer o jogo, né? O Goiás. Exatamente. O problema que está acontecendo é exatamente isso. Talvez o que não está dando certo, por exemplo, hoje até deu certo, digamos assim, que de fato o empate hoje foi um bom resultado, mas poderia ser a vitória, é exatamente essa questão do Hélio não ter do time não ter tantas oportunidades. Aí, quando tem aquela, não pode errar. Aí falta esse jogador que o Cleiton está falando, que
O Bruno Henrique é um jogador interessante. Por incrível que pareça, a gente começou achando ele, veio da segunda divisão, fraco, mas ele corre o tempo todo, ele batalha, ele é o Pedro Bambu do Goiás. Ele está sempre ali, ele não vê bola perdida. Agora, a grande deficiência dele, talvez por questão de formação de categoria de base, é a tal da finalização. Acho que quando ele chega, ele não está nem tendo mais fôlego para chutar e chuta. Mas muitas vezes também está sozinho. No segundo tempo ele fez uma jogada lá, teve que dar 3 cortes, porque não tinha um companheiro do lado para ele tocar para finalizar, não tinha um jogador de área para. Falta aquele cara que eu imagino que o Hélio achava que seria o Eric. Não, e teoricamente seria o Eric. Porque os dois seriam rápidos ali, daria muito certo nesse esquema do Eric. Se o Eric tivesse vindo para essa temporada, se ele não tivesse ainda pensando em 2014, onde ele foi eleito lá o destaque do Brasileiro Série A, talvez tivesse feito diferença, mas o Eric não veio para 2015. Não, ainda, e agora vai piorar, com essa seleção brasileira aí, piorou tudo. Eu recebi hoje a informação de que o Eric baixou a bola. Quem que te informou isso? Podem mudar lá de dentro. Mas lá de dentro não se sabe, né, André? Porque o negócio é menino, né? Mas você viu a entrevista dele? Depois saiu a convocação? Não. Então ele já deu uma entrevista dizendo, sinal de que eu estou fazendo um bom trabalho no Goiás, é isso aí, pronto, vamos em frente. Não dá. Eu acho que o Eric foi convocado por força do empresário dele, que tem peso na CBF, só que eu espero que o empresário dele também converse com ele para ele jogar bola. Porque o Hélio já deixou claro que não conta com o Eric mais não. E acho que a diretoria do Goiás também não. Acho que está todo mundo torcendo para arranjar um negócio para o Eric ir embora, nem voltar da seleção aqui. Até para o próprio bem do garoto, porque ele realmente parece que não está afim de jogar por aqui. Vamos ver como é que o Goiás ficou na classificação do campeonato? Antes até da classificação, a delegação do Goiás chegou agora há pouco em Goiânia, chegou lá no aeroporto Santa Genoveva e nós fomos lá colher o depoimento do pessoal sobre o jogo de hoje contra a Ponte Preta. Ficou satisfeito com a atuação hoje, Renan? Acho que a gente jogou bem, jogou controlando a Ponte, que todas as equipes vinham tendo dificuldade, né? O único invicto do campeonato aí, a gente conseguiu segurar eles lá dentro da casa deles com a pressão toda que eles exercem, mas a gente não pode se contentar só com o empate, agora é pensar já no Joinville. Esse jogo não conseguimos buscar os 3 pontos, mas contra o Joinville agora fora de casa tem condição sim de seguir numa crescente aí e buscar a vitória. O que me deixa satisfeito é a atuação. Uma atuação tranquila, bem postada. Crescemos em alguns tópicos importantes para a equipe crescer dentro da competição. Não foi o melhor resultado do mundo, até por aquilo que a gente rendeu, mas acima de tudo feliz porque a conduta da equipe foi uma conduta boa. Então é isso aí. Então o Goiás já está em Goiânia, já vai se preparar para o próximo jogo contra o Joinville, fora de casa, né? Isso. Vamos aqui com a classificação do Campeonato Brasileiro. Olha só, o São Paulo lidera, 16 pontos, Atlético Paranaense segundo, depois vem o Sport e o Corinthians na 4ª posição. O Corinthians a gente fala, cheio de problema, perde jogador, está aí no G4. Isso. Ponte, Atlético Mineiro, Grêmio, Fluminense, Avaí, Cruzeiro, 10º. Chapecoense, Palmeiras, Goiás, 13º com 9 pontos. Aí depois vem o Inter, Figueirense e o Flamengo, que saiu da faixa do rebaixamento. Aí o Santos entrou, com Coritiba, Vasco e o Joinville. É isso aí. E se diz lá no Santos que podem até contratar o Doriva. Não, mas não ia contratar o Oswaldo? Não, desistiram. Desistiu do Oswaldo, não, mas vai seguir com o Marcelo. Foi inclusive uma entrevista ao vivo do presidente lá do Santos. Ele é do Roma. E ele garantiu o Marcelo na sequência. Quem sabe tudo de Santos até o Doriva ser Marcelo demitido. Fernandes aí. Quem é que manda aquele Santos lá? O Roma ou o Teixeira? Botou o cara e saiu. Marcelo é forte. Marcelo é forte. É muito forte. É muita pressão lá no Santos ou é mais tranquilo para trabalhar? Como é que é lá? É pressão também. Pressão. É pressão. Todo time grande é pressão. Agora, o Santos, a torcida, ela entende muito os garotos, né? Então, por isso se revela muitos jogadores no Santos, porque há uma paciência com os garotos. É hábito, né, Márcio? É hábito Muitos jogadores, o torcedor aceita. Isso é bom, né? É isso aí. Isso é Então, muito bom. É muito bom isso, porque eles têm realmente uma relevância muito grande com o garoto. Ele erra, tá, vai. Claro, dentro do possível, mas tem muita chance. E você vê que em outros times, às vezes, os caras falam, no São Paulo, no Real, no Corinthians,
mas a torcida não tem paciência Uma com o bola garoto. errada já tira o Já campo. era. E você vê, né, o São Paulo com aquela baita estrutura de categoria de base, Cotia, tal, não, Ele revela os bem caras menos que o Santos. revela menos que o Santos. É. O Corinthians ganha tudo nas categorias de base, é recordista de ganhar a Copa São Paulo, mas na hora de dar Pois é, mas eu oportunidade, acho... aí o que eles fazem? É Aí eles vão isso. atrás do jogador do River lá de milhões e milhões. Pois é, mas eu acho que é isso que ele está falando. É É, o problema de dar De chance para o mentalidade, cara né? jogar. De Porque tradição o problema, do clube de revelação. porque né? o problema, André, não é o jogador ganhar campeonato em categoria de base, é revelar jogador. E acho que o futebol brasileiro está um pouco deficiente nisso exatamente porque passou-se a se preocupar em ganhar campeonato em categoria de base e não em revelar jogador. Inclusive, não revelar jogador que se necessita. É. Por exemplo, nós estamos falando que o Goiás precisa de um meia. Todo mundo precisa de meia no Brasil, tanto que o Cajá está se destacando. Ninguém na categoria de base escolhe um garoto para ser meia, escolhe só o cara. O título de categoria de base é revelar jogador. Né? O Doni falou tudo. Esse é o pensamento da base. Então, sempre que a gente trabalhou, eu trabalhei 10 anos ali no Santos, e quando eu comecei a ser o treinador no Santos, a mentalidade era vencer, ganhar campeonato. Aí nós conseguimos colocar essa mentalidade, porque não adianta nada você ser campeão e você não colocar um jogador no profissional. O time que o Leão foi campeão Entendeu? brasileiro com os meninos lá, com o Robinho, com ele, não tinha conquistado. Olha, eu lembro não tinha ganhado a Copa São Paulo, né? Eu lembro, eu estava na categoria de base. Foi um jogo contra o Comercial, primeiro jogo do Leão, empatou 2-2 com o Comercial. Ele falou, mas com esse time aqui eu vou cair para a segunda divisão. Aí o presidente falou assim, mas é esse time aí que vai. Não tem dinheiro para contratar, é esse time que vai. E o time foi campeão. É. Entendeu? Eram os mesmos jogadores, Robinho, Diego, Elano, André, Alex, eram esses jogadores. Paulo Almeida. Então, há realmente uma tranquilidade para se colocar o garoto, uma paciência, aí vai. E se não houver isso aí, não adianta ter estrutura de categoria de base, não. E hoje não é só para falar, hoje no Vila, a mentalidade do Vila é essa. Então, o presidente do Vila é um cara, sabe, um cara sensato, o Hugo, o Francisco, então são pessoas que realmente fazem com que dê alegria para a gente trabalhar no Vila. Então a gente está tendo um intercâmbio muito grande com o Ariel, com outros treinadores da base, e a gente sempre conversa toda semana e a coisa está fluindo bem, cara. E o Vila Nova ontem se classificou, ganhou do Evangélica de Paraúna, 8-0 no Sub-20, passou para a semifinal. E nessa semifinal não vai ter o Goiás, que foi desclassificado, perdeu as 2 partidas no mata-mata, né? Para o Trindade. Ontem perdeu por 3-1. Vamos aqui com a próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A aqui na tela, por favor. Aí o Figueirense enfrenta o Internacional nesta quarta-feira. Aí depois tem Santos e Corinthians, Flamengo e Atlético Mineiro, Sport e Vasco, Grêmio e Palmeiras. Esse jogo aí é quinta. É na quinta, né? Quinta, dia 18. E no domingo tem Cruzeiro, Chapecoense, São Paulo e Avaí, Atlético Paranaense, Curitiba, Joinville e Goiás. E aí depois no dia 24, aí vai ser numa quarta, né? Contra a Ponte Preta, Fluminense e Ponte. Fluminense e Ponte quarta-feira. Preta. Vamos aqui com os próximos jogos do Goiás, para o torcedor ficar antenado dos próximos compromissos do Goiás. Olha aí, Joinville, domingo que vem. Depois, no outro domingo, o Fluminense, no Serra Dourada, 4 da tarde. Figueirense, fora de casa. 4 da tarde, dia 5 de julho. Esse jogo está marcado para o Serra Dourada, vamos ver se vai ser, né? Contra o Corinthians. Não, mas o presidente, o Sérgio Rasco, Garantiu? garantiu que os jogos do Goiás serão no Serra Dourada. Então tá. Goiás e Santos, na quarta, dia 8 de julho, 19h30, no estádio Serra Dourada. Então vem uma sequência boa para o Goiás e também sequência de atrações para o torcedor no estádio Serra Dourada. Sequência com para o Goiás, o hein? Fluminense, o Corinthians, o Santos Pois é, no Serra Dourada. uma sequência até para o Goiás ganhar um dinheiro. Agora a torcida precisa... O Goiás precisa resolver essa parada dele com a torcida, né, André? Precisa conversar com os caras, que a torcida do Goiás também, o torcedor não me leva a mal, mas anda meio chata. Demais. Eu entendo que ela tem direito de reclamar, mas o Goiás está fazendo uma campanha boa. O Goiás é o atual campeão. O Goiás é o tipo... Também não é... Eu não entendo por que a torcida é tão exigente assim. Afinal de contas, o Goiás não ganha tanto título nacional assim. Pode dizer, né, Cleis, que está muito abaixo das coisas. Agora, a diretoria do Goiás precisa ser um pouco mais democrática em conversar com a torcida
E aí, já que o Ale gosta muito de comparar as coisas do Vila Nova, faz igual a diretoria do Vila, conversa com a torcida. Talvez aí encontre-se a solução e o Goiás possa ganhar um bom dinheiro nesses 3 jogos aí. Kowalski Ribeiro está mandando aqui um recado. Obrigado, Kowalski, pela sua participação. André, mande um abraço para o Márcio Fernandes. Queria saber dele a opinião dele sobre a torcida do Vila Nova, se ele já viu uma torcida igual a do Vila. Aproveita e conta para o Márcio que você é freguês do Vila Nova, porque eu sou torcedor do Anápolis. Né? Só do Anápolis, André? Vou te defender, não devia, eu vou te defender. O Anápolis foi campeão goiano de 65, exatamente em cima do Vila Nova, viu? Perdeu em 95 e perdeu esse ano. Pois é. Mas em compensação, o Vila ajudou demais o Anápolis esse ano, né? Não, nós fizemos a nossa parte, né? Eu acho que tem que ser profissional, né? Como que eu vou passar para os meus jogadores que a gente não tem que dar o melhor? Então, nós fizemos a nossa parte, eles fizeram a deles, acabaram classificando. Eu acho que foi merecimento as 2 equipes, que a equipe do Anápolis era uma equipe forte também. Tanto é que nós trouxemos 3 jogadores do Anápolis, né, estão com a gente aí, nos ajudando nessa caminhada aí. E o Anápolis também fez uma campanha muito boa, tinha um time muito bom. E acho que premiou as 2 melhores equipes. A teoria prevaleceu na prática, né? Essa bola rolar, todo mundo apontar. Sobre a torcida do Vila dispensa comentário. Eu só tenho que agradecer essa torcida que vem, que prestigia, que incentiva, cobra como toda torcida, né? Eu acho que tem que haver cobrança mesmo, pressão, a gente está acostumado a isso. Time de massa, de emoção, é assim mesmo. Mas é uma torcida fiel, uma torcida que a gente precisa, eles estão lá. Então é isso que nos dá satisfação e faz com que a gente trabalhe mais para que a gente possa sempre apresentar nosso melhor. Boa noite, pessoal do esporte. Se o Bruno Henrique não tivesse perdido os 3 gols com as bolas que recebeu na cara do goleiro nos últimos 3 jogos, não estaria nessa situação. A opinião aqui do Maurício. Obrigado, Maurício, pela sua participação. Vocês não vão ler minhas mensagens? Onde anda o Pedro Júnior e o Rodriguinho? Tiago do Santa Luzia. Aí, Tiago, tô lendo sua mensagem. Não é possível ler todas. Por exemplo, hoje, agora, nesse momento, estamos com quase 700 mensagens no programa, mas a gente lê o máximo que a gente pode e a gente agradece a participação de todos. Pedro Júnior e Rodriguinho. O Pedro Júnior tá no Japão, o Rodriguinho eu não sei. Vocês não acham que o Thiago Galhardo seria uma boa para o Goiás? Ele também faz essa pergunta aqui, o Thiago lá do Santa Luzia. O Thiago Galhardo tá jogando no Grêmio, né? Não sei. Não, aquele lá é o Rafael Galhardo, né? O Thiago Galhardo tá jogando, se não me engano, no Coritiba. São parentes, não? É esse mesmo, é esse mesmo. Ele foi meu jogador no comercial. Ah, é? O Thiago Galhardo. É bom? É bom jogador. Bom jogador, ele tá no Coritiba. Boa noite, André. Meu nome é João Paulo, gosto muito do programa. Gostaria de mandar um grande abraço ao Arnaldo Sacomani, meu grande amigo. Quem é o Arnaldo Sacomani? É você? Deve ser eu, né? Como é que é o nome dele? João Paulo, torcedor do Goiás. Na hora do Goiás ligar o pisca-alerta, o Hélio dos Anjos não tá errando e deixar o Eric fora do time? Não, tá não. O Eric não tá jogando. Eu acho que houve um consenso lá. Talvez o Eric fosse voltar agora, né? Mas foi convocado para a seleção. Não sei que dia que ele se apresenta. Foi meio radical tirar ele, pelo menos, do banco. Eu natural seria colocá-lo no banco de reserva. Mas a informação que se tem lá no Goiás é que a diretoria entenderia essa situação como uma desvalorização do atleta, de colocá-lo no banco. Eu não entendo isso como mensagem. Eu acho que se o Hélio queria passar um recado pro Eric, era naturalmente. Você não tá jogando bem, você vai pro banco. A partir do momento que você voltar a jogar bem ou entrar num jogo que fizer diferença, você reconquista sua posição de titular. Eu inclusive Mas assim, tem muita coisa por trás disso aí também, né? Eu inclusive disse aqui que você deixa um jogador, se o cara tá saindo porque ele não tá muito convencido de que precisa trabalhar, e se todo mundo viaja para trabalhar, ele fica em Goiânia, o Pasquete, não, mas o cara tem que treinar, eu digo, tem que treinar lá de manhã, ele treina de noite? Não, de noite ele está liberado para fazer o que quer, chega lá, não é aquele treino puxado. Eu também acho que tinha que ficar no banco. Um abraço pro professor Gil Coelho, diz que está assistindo o programa hoje pela primeira vez e que está gostando muito. Obrigado, professor Gil Coelho, pela sua audiência e depois no intervalo a gente volta com mais do técnico Márcio Fernandes. Vamos trazer mais informações e também mostrar como foi a vitória do Vila Nova ontem no amistoso realizado no Oba.
É isso aí, estamos de volta aqui no PUC TV Esportes. Estamos aqui com mais participações da galera, a galera participando do nosso programa. Boa tarde, André, amigos da bancada. Meu nome é João Paulo, gosto muito do programa. Esse aqui eu já li. Esse aqui eu já li, que falou Arnaldo Sacomani. Boa noite, André. Pergunta ao Márcio se o Paulinho será o substituto do Moisés. Não mandou o nome, mas o telefone é 62, final 5334. O Paulinho, ele ainda não está no melhor da sua forma física, né? Mas nesse jogo ele já foi bem melhor. Ele tem grande chance, é um jogador que tem muita qualidade, a gente vê possibilidade. Mas vamos esperar, né? Vamos esperar para a gente poder definir. Parabéns ao Jorginho pela boa estreia. Agora resta saber se a diretoria vai dar o respaldo necessário ao técnico. Abraços para todos. Luiz Tomazetti. O respaldo, ele colocou aqui alguns cifrões na frente, né? Exatamente. E também a questão do salário em dia, né? Pro treinador tá preocupado só com o time mesmo, né? Não, mas o salário tá em dia, tá não? Não, tá agora, mas o atleta tem dificuldade financeira, né? Essa questão. O Atlético, vez ou outra, tá tendo esse tipo de problema. Muitas vezes desandou o doce por causa da questão financeira, né? Sim, mas eu acho que também é preciso contratar mais alguma coisa para o Jorginho poder ter ali um ovo para fazer omelete. Omelete sem ovo não dá. Tem gente que gosta, já foi até em churrasco de vegetariano lá nos Estados Unidos, mas churrasco de vegetariano até eu fiquei meio assim. Falei, mas... Como é que foi isso aí? Foi, churrasco de vegetariano. Lá nos Estados Unidos eu fui. A pérola da noite, como é que... Não, e foi, eles têm lá uma espécie de carne, tipo o negócio que a gente fala de carne de soja, eles têm lá um negócio lá. Mas evidentemente que não é um churrasco, né, amigão? Mas então, e o Jorginho vai ter que fazer omelete sem ovo, então precisa de ter gente lá, precisa de jogador. Esse Robert não dá conta. Rafael Júnior do setor Buena Vista. O Robert jogou mal hoje? Do Goiás? Mas nem jogou. Não, nem jogou, jogou, não. né? Então, meus amigos, quero ver se vocês concordam comigo. Começou o Campeonato Goiano, o Goiás era ruim e foi campeão. Essa Copa do Brasil ainda não tem chance. Brasileiro, 3 rodadas, líder. Olaci do Parque Anguera. Não entendi, Olaci. Obrigado pela sua participação. Boa noite, gostaria de saber do Márcio se ele quer se consagrar como técnico do Tigrão ou se receber uma proposta de algum time do estado se transferiria para deixar o Vila Nova. Zé Henrique Filho, mande um abraço para a turma da Barraquinha do Gaúcho. Então um abraço para a turma da Barraquinha do Gaúcho que fez a pergunta, o Zé Henrique. Bom, Zé Henrique, a minha cabeça está voltada para o Vila Nova. Falar sobre hipótese é difícil, né? Claro que se aparecer uma proposta irrecusável, eu sou profissional, tenho que trabalhar, mas a minha cabeça está voltada aqui para o Vila Nova, fazer um trabalho muito bom aqui e, se Deus quiser, conseguir levar o Vila Nova aí a divisões melhores do futebol brasileiro. Um abraço para o Wellington, para o Arthur Samuel, lá em Trindade, acompanhando o nosso programa. Muito obrigado pela audiência. Gostaria de saber se o Vila vai contratar o Romerito, Johnson do bairro Maísa 2. Tem essa conversa, Márcio? Não, já teve essa possibilidade. O Romerito foi um jogador que trabalhou com a gente também no comercial, um cara sensacional. Mas já passou o momento, né? A gente já contratou outros jogadores na posição e agora está um pouco difícil. Nós já estamos com 30 jogadores no plantel. Aí a possibilidade, a não ser que... Ele machucou agora, tem informação que ele machucou. Não sabia. A não ser que saia algum jogador e se ele tiver em condições, aí pode ser, mas no momento não vejo nenhuma possibilidade. Se tivesse contratado o Romerito, por exemplo, desde o início do ano, você tendo um trabalho, fazendo assim um trabalho que terminou o ele, campeonato, né? Até penso que o ideal seria interessante no início do ano, você poder fazer um trabalho diferenciado com o Romerito. Mas mesmo assim, nós tivemos a intenção de trazê-lo depois que acabou o Campeonato Goiano. Era um jogador que tinha a característica que a gente queria, um líder também, mas aí não aconteceu, trouxemos outros jogadores, agora acho um pouco difícil. Um abraço para o Leandro Tomate, também da Barraca do Gaúcho, acompanhando o nosso programa. Deixa eu falar para vocês agora da Drogaria São Gabriel 3. Medicamentos de todos os tipos, com os menores preços, várias opções de remédios genéricos,
perfumaria, perfumes importados com garantia de procedência. Drogaria São Gabriel 3, a mais completa da Grande Goiânia. E com o teleentregas super eficiente. 3248-3700 e 3584-5149. Atenção para as ofertas, ó. Escova dental Sorriso original, só 99 centavos a unidade. Nas ofertas do mês de junho, também o sabonete Francis 90 gramas, só 85 centavos a unidade. Creme dental Colgate 90 gramas, apenas R$ 1,25. O de 180, apenas R$ 2,50. Fio dental Oral B, apenas R$ 3,99 a unidade. Essas são as ofertas da Drogaria São Gabriel 3, 3284-3700 e 3584-5149. Ligue e conte com os serviços da Drogaria São Gabriel 3. Comando do nosso amigo Kleber Nunes. Vamos mostrar agora, eu até vou pedir ajuda para o Márcio Fernandes, que eu esqueci aqui a relação de quem fez os gols. Então o treinador vai saber quem fez os gols, né, do Vila, 5-0 em cima do Evangélica de Paraúna, ontem no Estádio Anésio Brasileiro Alvarenga. 1.106 torcedores. Um torcedor a mais do que no jogo. A menos, né? Uhum. Do que no jogo lá do Estádio Anésio Brasileiro, do jogo de Serra Dourada, jogo do Atlético contra o Náutico. Tá bom para um amistoso. Tá bom para um amistoso, né? A torcida foi lá mais para ajudar, né? Aí o primeiro gol. Marcinho, né? Marcinho, que é do Sub-20, né? Sub-20, é um garoto que vem, o Marcelo de falta, né? Marcelo de falta. O Marcinho vem vindo muito bem, tá treinando muito bem lá. É um garoto que tem muito potencial. Aí foi o Arthur de cabeça. Cruzamento na área. O Marcelo cobrou a falta. Marcelo é muito bom na bola parada, né? Aí foi o Vanilson. Vanilson, que bomba. É um jogador também que foi observado no Campeonato Goiano e vem deixando a gente muito contente aí. Logo vai ter chance aí no time de cima. E o gol com a participação dos dois que entraram no segundo tempo, né? E o Lipe fez o gol. Os dois que chegaram agora. E até ontem você dizia, Márcio, na coletiva, tem uma confusão aí sobre a origem do Lipe, né? Então, houve um mal-entendido. Ele é um jogador que despontou muito bem em Santos, não no Santos, né? Então, saíram algumas notícias que ele tinha sido uma promessa no Santos, não foi. Ele veio eu também recebi essa informação, que ele tinha jogado no Santos, que ele inclusive era titular na base. Não. Ele jogou em Santos, foi muito bem, depois saiu, aí teve no Figueirense, Londrina. Ele saiu de qual? Do Jabaquara? Na Portuguesa. Na Portuguesa? Teve na Portuguesa, É um jogador que, dentro de Santos, ele tem um nome realmente assim, bem falado, tudo. E aí apareceu essa oportunidade, a gente trouxe para que ele fosse observado aí. Se ele manter essa condição aí, realmente ele pode ficar aqui. Então ele nunca chegou a jogar na base do Santos, né? Não. Teve. Não, comigo não. Mas jogou, as outras coisas que falam é isso. Surgiu bem, depois ficou sem cabeça e agora está querendo consertar. É isso aí. Ele teve algumas. Precisando de uma oportunidade. Saiu um pouco do prumo e agora está querendo. Depende dele, né, consertar essa situação, porque a oportunidade vocês estão dando. Vai depender mais dele do que da gente, né? É um jogador que tem potencial. E, inclusive despertou o interesse do Grêmio quando estava no Figueirense e tudo. E aí acabou não acontecendo algumas coisas porque realmente foi mais culpa dele do que realmente
Ele escolheu uma cidade meio ruim para ele se consertar, né? Espero que ele tenha muita força de vontade, porque aqui o negócio é meio... Mas todo lugar é. Todo lugar tem. Não. Tem lugar que é mais fácil. Vai jogar lá em Manaus, em Belém, que a coisa é mais fácil. Aqui em Goiânia, Curitiba, Porto Alegre é mais complicado. Se ele quer realmente recuperar a carreira dele e seguir, é uma prova para ele. Você quer saber, ô Cleiton, é a prova de fogo. Se o cara der certo aqui em Goiânia, ele pode jogar em qualquer lugar. É isso aí. E por falar em cabeça, queria falar em especial com você de um jogador. É lógico que as pessoas lembram, Frontini e Robson são os principais. Mas tem um jogador que ele estava em baixa, que ele pediu uma oportunidade para o presidente deu a oportunidade e ele é hoje um jogador importante da sua equipe, o Vitor. Queria você falar sobre o Vitor, como é que era o dia a dia aí, porque... Antes era um cara que tomava cartão fácil, não tem nenhuma expulsão. O ex-Vitor 2? Não, acho que ele continua doido, né? Mas tá mais... Olha, eu só tenho coisas boas para falar do Vitor. Um garoto excelente, trabalha muito, escuta, né? Quando a gente passa algumas coisas que para melhorar, né? Que realmente algumas coisas que podem... Ele é um jogador que ele é muito autoconfiante, às vezes ele precipita em algumas jogadas, até pela confiança que ele tem. Ele sempre peca pelo excesso. Jamais vai ver ele pecar pela omissão. Tá em cima dele, sempre falando. O Bastos é um jogador que é um líder ali também, procura sempre posicionar ele para que ele possa ir nesse caminho. Mas ele é um jogador que tem uma condição fantástica. Eu acho que a única coisa que eu posso falar assim que eu vejo assim que não é tão bom para um zagueiro é o tamanho dele, mas ele tem uma impulsão muito boa, uma saída de bola excelente, é rápido, né? Uma coisa que o zagueiro precisa. Então, é um jogador que tem realmente a nossa confiança total no plantel. Deixa eu te fazer uma pergunta meio filosófica, mas já que você trabalhou muito tempo com categoria de base, já é ex-jogador, então você já está há muito tempo nisso aí. Tá, a gente fala que o jogador às vezes é muito complicado para ele entender certas coisas por conta da origem social, esse negócio todo. Mas qual é o grande problema para um jogador não perceber, por exemplo, que um pouquinho de sacrifício que ele vai fazer durante um período curto da vida dele pode significar tanta riqueza material, riqueza pessoal de conhecimento, como, por exemplo, um jogador que tem um potencial como o Vitor, às vezes pecar por excesso, ou o Lipe, que a gente estava falando, ou o Eric. As histórias são tantas que viram até coisa comum no futebol. O que acontece isso, Márcio? Qual é o grande problema? Qual é o vírus que pega essa galera? Olha, eu acho que na base tem garotos que têm uma maturação mais rápida e outros que demoram um pouco. Mas depois que apareceram essa mudança assim, drástica de empresários, aí o garoto está começando a ir bem, aí ele começa a ter incentivos da imprensa, ele é assim, ele é tal, comparação com esse jogador, com outro, essas comparações são horríveis. E aí entra o empresário, com interesse, né? Com interesse principalmente nele e depois no jogador, porque ele arrisca tudo. Se der certo, deu. Se não der, esse aqui vai ficar por aí, eu vou tentar outros. E às vezes o jogador não tem ainda esse discernimento para entender que nem sempre tudo que o empresário dele fala para ele é o correto. Porque às vezes você vê aí grandes jogadores que o empresário estraga, ou o pai estraga. Né? O Neymar, ele é isso porque o pai dele realmente é fantástico nisso. O pai dele só fala coisa que ele está errado, não que ele está certo. Então, às vezes as pessoas que estão do lado desses jogadores aí não são verdadeiros. Não chegam e mostram para ele, ó, não é assim, você está mal, você não está fazendo isso correto. Você tem que trabalhar mais, você tem que levar mais a sério, você tem que dormir cedo. Então, isso é que acaba estragando. Ele não está preparado para aquilo. Quando acontece algumas coisas na carreira dele, ele não está preparado. Ele fala, pô, eu sou o cara. Você acha que, eu sei que é muito difícil, mas você acha que tem condição dos clubes fazerem algo mais nesse sentido de prevenir isso? Eu sei que é uma situação extremamente muito difícil. Já estamos... Eu ia colocar alguma coisinha, a gente se preocupa com isso, né? Agora nós estamos vendo uma possibilidade de trazer uma psicóloga, né? Principalmente para esses meninos mais novos, para a gente poder trabalhar isso daí, botar um equilíbrio maior nesses garotos. A gente vai tentando algumas coisas, nem sempre a gente tem total certeza, mas eu acho que
a gente não pode falhar por omissão, né? A gente tem que tentar. E é isso que a gente está fazendo dentro do Vila Nova, melhorando, tentando trabalhar, dando condições para que esses garotos possam crescer melhores. Um abraço para o Fabrício lá do Urias Magalhães, para o Sandro da Vila Boa, acompanhando o nosso programa. Muito obrigado a vocês pela sua audiência. Para o Carvalho de Anápolis, se o Goiás tivesse trazido o Walter, com certeza estaria bem colocado na tabela e o torcedor teria motivo para ir ao estádio. Muito obrigado, Márcio Fernandes, pela sua presença aqui no nosso programa. Engrandeceu muito o nosso debate. Continue nos assistindo, sei que você nos acompanhe e a gente deseja toda a sorte do mundo para você lá no Vila Nova. Não, eu que agradeço a oportunidade, assisto sim, sou realmente assíduo, procuro estar lá, porque vocês é que fazem realmente a gente crescer. Eu acho que as críticas são construtivas, eu só fico meio chateado quando são pessoais. Exatamente. Mas graças a Deus aqui não tem isso não. Você não deve ter visto isso aqui no programa. E eu fico sempre atento. Fico chateadão com as críticas só a respeito do time. Às vezes ali é questão de opinião, às vezes não acha Não, mas às vezes a opinião Às de vezes vocês tem me uma coisa ajudam a mudar alguma E coisa. às vezes a nossa opinião também está errada. Tem esse detalhe. Acontece, o comentarista também é. É isso aí.